Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia de literatura mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Estamos dando continuidade a Nas Voragens do Pecado. E a treta tá boa, cheio de treta o negócio aqui. Bem carioca falando, né? Mó treta. Essa história vai... Bom, qual das histórias que vieram através de Dona Ivone do Amaral Pereira não eram boas? Alguém pode me dizer? Alguma que não vale a pena? Difícil, né? Todas elas. Bezerra de Menezes, Charles. Gente, eu não sei qual eu gosto mais, sinceramente. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Gratidão, Senhor. Mais um encontro em torno dos livros de Dona Ivone do Amaral Pereira, mais especificamente esse primeiro livro da trilogia, trazido até nós por Charles, repleto de ensinamentos do nosso livre-arbítrio, preconceitos religiosos, tanta coisa, Senhor. Gratidão por mais esse alimento. Gratidão, Mãe Maria, por tudo, pelo muito que seu amor nos concede. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar e continuar envoltos em muita paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Você já deve ter decorado essa altura do campeonato, né, não? Mas é uma pergunta que a gente deve fazer sempre para o próximo. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Hoje, além da água, ofereço-lhes um chazinho de boldo. Alguém servindo? Difícil, né? Vamos lá? Nós estamos no capítulo em que Charles vai falando sobre Luiz Narbonne. Oi, Márcia Monteiro. Boa noite, tudo bem? O amor de Mãe Maria sempre conosco. Vera Lígia, boa noite, tudo bem? Falando das características da personalidade de Luiz Narbonne, o capitão da fé. Nós paramos no seguinte trecho. Depois que ele vem falando, né, Charles vem falando sobre como era Luiz Narbonne, que era um fanático religioso e bem intencionado, como também o fora Paulo de Tarso, antes do redentor encontro com a verdade na estrada de Damasco, e que, apartado daquele dogmatismo absorvente, seria a individualidade útil à sociedade em que vivesse, à família e à pátria, capaz dos mais nobres testemunhos a favor do próximo. Uma grave denúncia, no entanto, chegara ao seu conhecimento
por religiosos de certa instituição existente não longe de La Chapelle. O despeito, o rancor e a inquietação provindos da espionagem determinaram a ida de um emissário da dita abadia a Paris, o qual narrara a Luís de Narbonne, como fiscal religioso que na ocasião era este, a ameaça imprevisível que representava para os interesses da Igreja a obra singular que os filantropos de La Chapelle realizavam, a popularidade adquirida entre o povo por meio de suas atividades consideradas benemerentes, as quais levavam católicos a renegar a Igreja para se converter à Reforma. Por intermédio de tal relato, o castelo de La Chapelle surgia como qual antro demoníaco, onde a corrupção e a heresia, o desrespeito e a revolução, a traição e a conspiração se propagavam para a ruína social e religiosa. E a gente viu que não era nada disso, né? Sim, eles pregavam a reforma, né? Carlos Felipe saía para atender os doentes e falava, assim, da reforma protestante. Como a Igreja Católica, né, estava bem ruimzinha das pernas naquela época, o pessoal se sentia mais consolado ouvindo as preleções do Carlos Felipe e largava o catolicismo para ir para o protestantismo, né? A reforma luterana, os chamados huguenotes. Mas aí, eles eram super, ultra, hiper, mega power do bem. Ajudavam as pessoas, faziam a caridade. Mas incomodou quem não fazia, né? E nós paramos nesse pedaço. Então, retomando a história contada por Charles. Impressionado, porém, assaz consciencioso em suas atribuições, Luís de Narbonne, que acatava o clero com as mais expressivas demonstrações de apreço, ponderou sereno. Minhas atribuições não se estendem às províncias, senhor. Deveríeis antes encaminhar vossas queixas e observações ao governador da circunscrição em apreço. Ou seja, oficialmente ele não teria poder nenhum para fazer nada contra o pessoal de La Chapelle. Então, por que aquele emissário foi parar lá, espionou a família inteira, fez um monte de relatório, né, e entregou aquela carta de Luís de Narbonne que Carlos Felipe peitou? Não. E aí, a pessoa que foi procurar Luís de Narbonne continua a conversa. Já o fiz, senhor conde, mas não levar em consideração as nossas justas exposições, declarando-nos que os Bretencourt de La Chapelle são humanitários e inofensivos elementos úteis a Deus e amigos do bem e das populações necessitadas. Quando a verdade é que, tais como são, perseguem a Igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas do verdadeiro redil. Jesus, ele não está perseguindo ninguém, não. Luís era encarregado de vigilância severa sobre os huguenotes. Prometera a Guise e a rainha-mãe cumpri-la judiciosamente, para bem do trono e da Igreja. Por isso mesmo, ouvindo o interlocutor, comprometeu-se a examinar o caso e despachou-o disposto a cumprir a palavra. Conhecendo, no entanto, as relações de amizade existentes entre as famílias de La Chapelle e a de Louvigny, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava Otília e Carlos, visto que Arthur, cauteloso, jamais se confidenciara sobre o caso com quem quer que fosse, e não desejando agir arbitrariamente, prendendo-se às primeiras impressões, a seu antigo companheiro de infância dirigiu-se, solicitando detalhes
sobre os acusados. Para quem foi perguntar, né? Ponderado, respondeu Arthur de Louvigny. Sim, são reformistas convictos, luteranos e não calvinistas, pautando-se, portanto, por normas e costumes alemães, o que supõe uma incongruência. Não creio, no entanto, seja fato para uma condenação. Os Bretencourt de la Chapelle são pessoas de altos princípios morais, excelentes patriotas, pacíficos, honestos, probos a toda prova e úteis, finalmente, a qualquer sociedade ou país em que viverem, uma vez que também são perfeitos filósofos, cultos e ilustres. Rogo-te, meu caro conde, em nome de nossa velha estima, poupá-los a quaisquer perseguições, pois que bem o merecem. São eles, portanto, teus amigos? Não. Apenas exponho o que de justiça, pois que é a verdade. Mas, se prendem a costumes alemães e são luteranos, por que não se exilam para a Alemanha? Perquiriu agastado o jovem capitão. Possuem vasta propriedade em solo francês, não longe das terras de meu condado. E, acima de tudo, são franceses natos, meu caro de Narbonne. Levarei em conta a tua intercessão, caro Arthur. Farei o que for possível. Todavia, não o contentara o entendimento com o jovem de Louvigny. Incômoda apreensão angustiava-lhe o coração, perturbando-o sensivelmente. Consultou, por isso mesmo, a Monsenhor D.B., superior do convento em que se criara e educara, seu mestre e pai adotivo, ao qual se prendia por profundos laços de estima e respeito. Monsenhor D.B., porém, homem experiente, coração habituado a longas ponderações no silêncio dos claustros, respondeu pensativo, enquanto o claro sol do mês de julho se extinguia no poente, enchendo de revérberos róseos e quentes a sala ampla onde se realizava a audiência. Luís, meu filho, desgostam-me sobremodo os compromissos que assumiste com Guise e Catarina para uma perseguição a huguenotes. Prevejo consequências calamitosas para esse empreendimento estranho. E observo que existem aí mais interesses políticos e dinásticos que mesmo religiosos. Detente por quem és e deixa em paz no seu rincão os inofensivos de La Chapelle. Senhor, mas são perigosos revolucionários. A denúncia partiu da própria abadia de... O que praticam ali é a destruição da própria fé católica. Monsenhor levantou-se apreensivo, replicando: conheci o conde de La Chapelle, o velho, e jamais considerei revolucionárias as suas ideias. Faz o que entenderes. Todavia declaro-te que isso me desagrada e eu tremo pelo futuro. A falta de aviso não foi. A espiritualidade falou pela boca do padre. Não se mete lá, você não tem nada que fazer lá. Para de complicar a tua vida. Preste atenção, não tem nada de motivo religioso isso aí. Mas é difícil a gente ouvir as inspirações e intuições dos benfeitores espirituais, né, não? É difícil. Vamos continuar. Forçando-se ainda a uma atitude ingrata, atestado significativo da inquietação que o caso lavrava em sua consciência, procurou ele a própria Catarina de Médici,
esquecendo-se de que não era pela mesma estimado, mas insistindo na procura de alguém que o incitasse à perseguição aos pacatos renanos. Ele queria uma desculpa. Perseguição que a sua consciência e o seu coração muito intimamente reprovavam. Indiferente e orgulhosa, sobrecarregada de problemas num dia de múltiplas audiências, às vésperas da inesquecível data do São Bartolomeu, a grande soberana respondeu, irritada: os Bretencourt de La Chapelle foram amigos do trono e seus leais servidores ao tempo de sua majestade Francisco I e Henrique II. Sois o fiscal da igreja, conde. Compete-vos investigar e deliberar. Disse e virou-lhe as costas, encerrando o assunto para atender outro delegado. Narbonne, então, após mais um dia de indecisão, escreveu a Carlos Felipe a carta que conhecemos, aguardando o relatório do emissário, em cuja hombridade confiava, e a resposta do destinatário para novas deliberações. Por uma tarde de domingo, alguns poucos dias depois do terrível massacre verificado em Paris, e antes da possibilidade de quaisquer noticiários chegarem às províncias afastadas, encontravam-se toda a família e a criadagem do castelo de La Chapelle, reunidas no salão de pregações ou igreja doméstica, recordando as primeiras tentativas apostólicas para a difusão da verdade evangélica, realizando o seu culto vesperal domingueiro. Repleto o salão, graças à presença dos colonos e de alguns pequenos proprietários de herdades vizinhas, simpatizantes da causa, dir-se-ia antes um templo verdadeiramente cristão, simples e eficiente, onde a presença do Senhor se fizesse sentir pelo respeito de cada um e das vibrações dulcificantes que, quais cascatear de bênçãos reanimadoras, se diluíam sobre os corações dos congregados. Isso me remete à seriedade que deve haver dentro de um centro espírita. Nesses moldes aqui. Acontece? Às vezes sim, às vezes não. Infelizmente. E aí, a cada um segundo as suas obras. Vamos continuar. O sol da tarde, brando e nostálgico, atravessando os vitrais multicores das ogivas amplas, emprestava ao recinto uma suave transparência de santuário, enquanto unção piedosa estendia blandícias espirituais até mesmo sobre os campos, as searas e os apriscos. Olha até onde vai a psicosfera do bem. Baliam docemente as ovelhas já recolhidas, o gado mugia sonolento e bonachão, esvoaçavam irrequietos à procura dos ninhos entre os beirais, e as corniches do venerando solar, os pombos ariscos e vistosos, ao passo que voltavam as andorinhas em bando para o aconchego noturno. E como que enternecidos todos os animais, ante a solenidade augusta do entardecer, esperavam solidários as primeiras nuances do crepúsculo. Gente, eu já vi uma cena assim. Não é para falar de mim, mas da beleza da cena. Eu estava numa cidade no interior de Minas Gerais, Leme do Prado, Vale do Jequitinhonha, trabalhando. E ao lado da hospedaria em que eu fiquei, havia uma igreja linda, toda pintada de branco, portas e janela de madeira em azul petróleo. Aí dava o final da tarde, eu ficava na varanda do meu quarto observando, assim de andorinhas, entrando pelos beirais, voltando
para a igreja. Exatamente isso aqui. Lindo demais da conta. Continuando aqui. Carlos Felipe, o fiel pregador evangélico, representante ali da reforma religiosa que se operaria pelo mundo inteiro com Lutero, Calvino e seus adeptos, explicava aos fiéis humildes e atentos, como lhe era dever, as letras das Escrituras Santas. Era ainda o Sermão da Montanha, que ele, de preferência, dava aos pequeninos e simples de coração, visto que nessa exposição sublime de toda a moral cristã se encontrava o segredo da paz entre os homens, porque eram normas para o cumprimento dos deveres morais de cada um perante si mesmo, perante as leis do Criador e perante o próximo. Sua voz enternecida, doce e afável, contagiante de convicção e fé, seria como que o eco das vibrações augustas da Galileia distante, a se derramarem em inspirações sobre ele. E como que dulcificava o próprio ar da tarde, evocando a epopeia sublime das pregações messiânicas, enquanto predispunha os corações para a comunhão com o céu em haustos de inefáveis esperanças. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Assim, luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:16. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mateus 5:44. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Mateus 5:13. E, assim, tudo o que quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tornou Mateus 7:12. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao insensato que edificou sua casa sobre a areia. Mateus 7:26. E qual o professor emérito, zeloso do progresso dos discípulos queridos, auxiliava os fiéis em análises profundas, guiando-os nos raciocínios indispensáveis pelos caminhos encantadores da evangelização dos corações, do que advém a ascensão moral da humanidade. Olha isso. Evangelização dos corações, do que advém a ascensão moral da humanidade. Por isso, pelo menos, né, nos centros espíritas, já se faz evangelização de bebês. Mas bebês é um espírito imortal que está ali, reencarnado. Corpo físico ainda é de bebê, vai crescer, mas ali está um ser, antiquíssimo. O ideal é que a grávida já conversasse com seu filho, porque e o pai também, que a voz da mãe eles ouvem um pouco mais abafado que a do pai, mas ouve. Então, já ir conversando sobre Jesus, já ir passando os valores certos, já ir convidando a prece, já ir para o culto no lar, meu filho, bebê, vamos, se já souber o sexo e nome, vamos fazer o culto no lar agora. Na hora de dormir, vamos fazer a prece, bebê, com mamãe, com papai.
Continuando. Subitamente, ecoa até o segundo andar, onde se situa o salão de pregações, o badalar alarmante da sineta do pátio. Rumores confusos, insólitos, aterrorizadores, gritos de alarme e desespero, ladridos de cães, relinchar de cavalos, o ruído característico de patadas apressadas no lajedo, como se uma tropa invadisse a propriedade, entrechocar de ferros, tal se um assalto se improvisasse à pressa, acompanha o alarme da sineta, a qual, em dado momento, silencia, como se aquele que a agitasse se visse impedido, inesperadamente, de continuar a fazê-lo. E tudo levando a crer aos fiéis surpreendidos que algo estarrecedor se verificava à entrada do castelo. No salão, como de resto geralmente acontecia com as edificações muito antigas, as janelas, conquanto avantajadas, eram inacessíveis, raramente permitindo fácil contemplação para o exterior, não só por apresentarem peitoris muito largos, como ainda por se localizarem em plano muito elevado, quais janelas de prisão, a menos que alguns degraus removessem a dificuldade, visto que, por sua vez, o salão de que tratamos era construído vários degraus abaixo do nível comum do referido andar, dando antes a ideia de um anfiteatro, o que impediu alguém de, no momento, espionar para o exterior, a ver do que se tratava. De início, Carlos procurou não se preocupar com o confuso alarido que até ali chegava amortecido e continuou com a palavra explicativa, que em seus lábios eram análises maviosas e profundas, a construírem horizontes novos na mentalidade religiosa daqueles que o ouviam. Todavia, elevando-se o bulício, como se machadadas violentas depredassem portas, permitindo arrombamentos, as pessoas presentes se ergueram alvoroçadas e pálidas, estabelecendo-se então em contida desordem, porquanto aterrorizantes suposições que ninguém se encorajava de definir estamparam-se nos semblantes transfigurados e lívidos de todos. Ele suspendeu então a exposição do sublime sermão da montanha que fazia, pelos seus olhos espirituais ou por meio dos refólios da sua mente, harmonizada com o bem e o dever, uma visão singular desenrolou-se. A cena patética do Calvário, onde o mestre Nazareno expirava, como que se desenhou no âmago das suas sensibilidades psíquicas, e um doce murmúrio provindo dos confins do invisível repercutiu harmoniosamente em suas próprias vibrações, assim restabelecendo a serenidade em seu espírito. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Então, descendo os degraus da tribuna que tão honrosamente ocupara, exclamou sereno para os que o rodeavam: Tende bom ânimo, irmãos, Jesus estará conosco. Soou o momento de nosso supremo testemunho. Lembremo-nos dos primeiros cristãos que, por amor à palavra do Mestre, morreram sorrindo e cantando à frente dos leões. O Senhor honra-nos com a glória do martírio por seu nome. Conhecemos a sua verdadeira palavra. Estaremos, portanto, preparados para sabermos morrer perdoando àqueles que nos ferem. Voltou-se por um momento em direção a Louvigny e murmurou como para si mesmo, os olhos alagados de pranto: minha pobre Ruth, que será de ti? Não concluíra, porém, tão tocantes palavras com o próprio pensamento, e um pajem da portaria entrou na sala desvairadamente aterrorizado, bradando: o castelo está invadido pela soldadesca, tropas do governo e da igreja em busca de huguenotes. No entanto, antes mesmo que Carlos ou outro qualquer circunstante pudesse pronunciar uma única palavra, eis que soldados entram no recinto, tornado sagrado daquele momento em diante, tendo à frente um jovem capitão, hercúleo e belo, com as insígnias da igreja de Roma e do senhor de Guise, e cuja espada se conservava desembainhada. 10, 15, 20 oficiais militares, com uma cruz branca aplicada ao peito, entram no salão bradando em rebuliço: será para a glória de Deus e honra da igreja! Os oficiais e os soldados implicados no massacre de São Bartolomeu traziam como distintivo uma grande cruz branca aplicada sobre o peito.
muito pálido, mas sereno. Certo de que viviam ele e seus fiéis os últimos instantes sobre a terra, Carlos Felipe avança para o jovem que se destaca como chefe da tropa e exclama com brandura, mas revelando também alto cunho de dignidade: Senhor, eu, Carlos Felipe de Bretencourt de la Chapelle, sou o responsável por esta assembleia, dirigente que sou deste núcleo de aprendizes do Evangelho do Cristo de Deus. Deixai que sigam em liberdade estes pequeninos, que nenhum mal praticaram, e prendei-me a mim, que sou o responsável. Por um instante, fugaz, o belo capitão cruzou o olhar com o jovem doutor Huguenote e pareceu indeciso, como se algo em sua alma, em sua subconsciência, o detivesse em advertência suprema. O mesmo olhar, breve e desvairado, relanceou ele pela família de La Chapelle, agrupada em torno de seu amado primogênito. Detendo-se, porém, um instante na Condessa Carolina. Carlos, esperançado, ia tentar algumas palavras na expectativa de mercês para quantos o rodeavam, mas não pudera nem mesmo articular qualquer monossílabo a mais, porque Luís de Narbonne, pois era ele o comandante da tropa invasora, já levantara o braço empunhando a espada em sinal a seus sequazes, bramindo na convicção de que cumpria um sagrado dever religioso. Oi, Mônica, tudo bom? Cumpri o vosso dever, irmãos, será para a glória de Deus e honra da Santa Igreja de Roma. Uma espada trespassou o coração do jovem pastor reformista, que cai, banhado em sangue, a expressão serena, os olhos como deliciados numa visão celeste. E, como os céus desejassem simbolizar naquele instante o móvel augusto do martírio, a Bíblia que ele trazia em mão cai aberta sobre seu peito, tingindo suas páginas. O sangue quente e palpitante que de seu coração aberto corre em borbotões alagando os tapetes. Gritos desesperados ouvem-se então. Estabelece-se pavoroso pânico, todos desejando em vão escapar do solão, furtando-se às atrocidades que adivinham nas fisionomias alteradas dos invasores cruéis. Ao lado de Carlos caem seus pais, que correram a socorrê-lo. Um trucidamento macabro fere-se naquele amplo recinto que momentos antes se beneficiava ante as dulcíssimas vibrações evocadas pelo Sermão da Montanha, e em cuja atmosfera parecera deslizar, distribuindo bênçãos e encantamentos espirituais, o vulto amoroso e protetor do Nazareno, por meio da pregação eficiente do servo fiel, sacrificado no cumprimento do dever. Um por um, tombam mortos, trepassados por lanças, machados ou espadas, os irmãos de Carlos Felipe, suas cunhadas, seus sobrinhos, os visitantes do dia, os tributários e vizinhos que haviam acorrido ao dever dominical para com o Criador. Todos desarmados, incapazes de empunharem armas assassinas, por bem quererem observar as recomendações do Evangelho que respeitavam. Aprisionados num recinto de difícil escoamento, cercados em todas as saídas por uma soldadesca feroz, aqueles pobres huguenotes, mais verdadeiros cristãos do que mesmo adeptos de Lutero ou de Calvino, não lograram, aliás, tempo sequer para raciocinarem sobre os meios de se furtarem aos massacradores. Uma cunhada de Carlos, abraçada aos 2 filhos de tenra idade, prostrada de joelhos, pede misericórdia para aquele rebento de seu coração, os quais, aterrorizados, se agarram ao seu pescoço, chorosos e trêmulos, enquanto vem o pai carinhoso também ao lado, varado por uma lança. Como resposta, porém, a tão patética súplica, a infeliz mãe vê perfurados pela mesma lança os 2 filhinhos amados, antes de ela própria, sob seu corpus ainda em convulsões, tomar igualmente trespassada, louvando a Deus pela felicidade de com eles também morrer, pelo amor de Jesus Nazareno. E tais horrores presidindo o belo capitão da fé, impassível, pálido, talvez emocionado, senho carregado, uma grande cruz branca aplicada ao peito, os escapulários da Eucaristia sobre ela, fanático religioso da verdadeira expressão do termo.
2 horas depois, abandonava o castelo com sua tropa de fanáticos mercenários, prosseguindo a caçada aos huguenotes pelas demais povoações vizinhas, fiscalizando sempre se os trabalhos corriam normalmente. Atrás, porém, ficavam a morte, a depredação, o incêndio, searas e moinhos devastados. Trágico escarmento a quantos ainda ousassem pretender sobrepor a reforma aos dogmas e imposições de Roma. E permaneceriam as consequências de tantos horrores estigmatizando sua consciência através dos séculos. Até que expungidas fossem as máculas de tantas iniquidades, sob méritos penosamente adquiridos pelas vias dos sofrimentos e do verdadeiro bem. Pausa para respirar, antes de entrar no capítulo 4. Vamos lá? Capítulo 4. Pacto obsessor. Efetivamente, impossível seria uma defesa no castelo contra a invasão de Luís de Narbona. Completamente desguarnecido de homens de armas, apenas alguns serviçais ou guardas permaneciam pelos pátios, os quais, colhidos de surpresa, nada mais puderam tentar em defesa dos seus senhores, senão o desesperado alarme da sineta, ao perceberem que a cavalaria deixava a estrada real, tomando a direção do castelo. Oi, Mônica. Pois é. Né? Mas o Charles disse, quantos séculos para reequilibrar a consciência perante isso e o restante todo que ele fez. Alguns governadores de províncias não concederam licença para o massacre de huguenotes nas terras sob sua jurisdição. De outro modo, nenhum grupo de aldeões da cercania ousaria medir forças com tropas organizadas ou legalistas, e por isso mesmo seria inevitável o massacre, tal como foi. Acresce a circunstância de que se estava num domingo à tarde e que os vassalos e senhores vizinhos haviam acorrido aos ofícios dominicais na igreja organizada que Carlos Filipe mantinha no próprio domicílio paterno. Dentre os fidalgos das imediações, no entanto, um havia, cujas propriedades limitavam bem próximo com as terras de La Chapelle. Amigo leal da digna família trucidada, esse fidalgo que, conquanto não fosse declaradamente huguenote, simpatizava com o movimento diante das nobres qualidades morais mantidas por aquele, assistiu ao longe, aflito e estarrecido, à invasão do castelo e às depredações das searas dos seus bons vizinhos de La Chapelle, concedendo o mesmo refúgio em sua casa a mais de um colono que conseguira escapar durante o ato da invasão, os quais, no momento desta, não se encontravam presentes à cerimônia religiosa dirigida pelo moço pastor. Impressionado ante a violência da legalidade e, acima de tudo, revoltado e aterrorizado, nada lhe fora possível tentar com efeito em defesa das vítimas. Todavia, nobre gesto tivera ele indo, com outras personalidades da redondeza, organizar a remoção dos cadáveres do salão de pregações, a fim de lhes dar sepultura condigna. Fez mais o referido fidalgo, pouco impressionado com a temeridade do gesto que executava. Sabendo que Ruth Carolina se encontrava ausente e conhecendo o local onde os pais a haviam deposto, fez um mensageiro especial a fim de lhe comunicar a tragédia inominável da qual ela própria somente escapara por se encontrar ausente. Galopou, portanto, o emissário sem descanso até o castelo de Louvigny, onde entregou a comovente missiva do amo. Ora, prevenida da desgraça irremediável que assolara sua casa, destruindo-lhe toda a família, Ruth voltara precipitadamente ao berço natal,
constatando em desespero a veracidade da notícia e também que suas terras haviam sido depredadas, as messes incendiadas, conquanto os bens que se encontravam no interior da nobre residência permanecessem intactos, pois era a voz corrente que a cavalaria macabra do senhor de Narbonne, conquanto trucidasse o Guenote, não se permitia o saque, visto que ele, o seu comandante, ufanava-se de não admitir quaisquer espécie de roubos ou outros atentados entre seus soldados. Então, inteirara-se Ruth de que o oficial que comandara o ataque, Luís de Narbonne, procurara afanosamente pelas imediações, pois informado fora, pela delação dos fanáticos da região, de que um membro da família se achava ausente com alguns criados, também huguenotes, e seria preciso, portanto, encontrá-los a fim de igualmente os exterminar. Aterrorizada e infeliz, indecisa ante a própria inexperiência, não atinava com nenhuma solução viável a favor da própria situação, quando o mesmo vizinho que mandara ao seu encalço hospedou-a carinhosamente na emergência dolorosa, aconselhando-a, porém, a retornar ao solar de Louvigny, abrigando-se ao lado de Otília, cuja proteção lhe seria de valioso escudo contra a sanha das perseguições, ainda porque ninguém suspeitaria de que, para além dos muros residenciais de um amigo de infância de Louis de Narbonne, isto é, de Arthur de Louvigny, se pudesse abrigar uma mulher huguenote. De início, ocorrera à jovem perseguida a ideia de transpor o Reno, procurar o príncipe Frederico de G ou enviar-lhe um emissário reclamando sua proteção. Seria, com efeito, mais prudente alvitre a seguir, o qual a teria conduzido a um estado moral compensador e ditoso, quanto o poderia ser o de um coração tão acremente atingido pelos acontecimentos. Aí vai entrar o livre-arbítrio. Espia. Refletiu, porém, que sua querida Otília se encontrava gravemente enferma, que a dor irremediável de haver perdido o noivo querido em tão deploráveis condições, quando apenas alguns dias mais a separavam da realização do mais grato sonho de sua vida, a cruciava tão amargamente que a infeliz não mais se animaria sequer a viver. E que impossível seria, portanto, abandoná-la em momento tão dramático, sozinha e sem consolações, na velha mansão, onde o luto e a lágrima acabavam de, para sempre, estabelecer morada. Entendeu o dever sagrado balsamizar a dor de Otília com sua presença, ao passo que seria um lenitivo também para ela mesma o permanecerem juntas, consolando-se mutuamente ao falarem de Carlos, recordando os felizes dias do passado. Não procurou, portanto, Frederico, e tampouco lhe enviou emissários, pois, conforme ficou dito, mal conhecia o projeto de casamento estabelecido entre sua família e o príncipe, envolvendo a ela própria. Vergada sob um desalento contra o qual não encontrava defesa, deixara para mais tarde, indiferentemente, a comunicação que lhe devia, contando para o feito com os conselhos da própria Otília, com quem esperava entrar em amplos entendimentos. Assim sendo, sem poder contar com nenhuma outra sólida proteção, no crítico momento, desabrigada do seu domicílio, que não mais poderia habitar, arruinada, inconsolável diante do drama acerbo que a surpreendia, revoltada até o âmago da sua pobre alma, que mal saíra da infância e já se defrontava com os mais rudes problemas da existência, entregue a desesperos e lágrimas excruciantes, a infeliz jovem teve a própria alma e o destino comprometidos por períodos seculares. Olha o livre-arbítrio aí. Períodos seculares, no plural. Os dois
que não se encerraram ainda nos dias atuais. Enredada que se deixou ficar nos clamorosos acontecimentos que se seguiram. Incumbiu, pois, ao fiel servo Gregório, antigo intendente de seu pai, o qual a pusera a par da carta ameaçadora do conde de Narbonne a Carlos Felipe, assim como da verdadeira razão da partida precipitada para a companhia de Otília. Desculpem. Incumbiu Gregório de reunir alguns valores deixados no castelo depredado e voltou com Raquel e Camilo, que a não desejaram abandonar, para a mansão de Louvigny, procurando asilar-se temporariamente nos braços afetuosos da sua amiga de infância, ordenando ao dedicado servo que para lá se dirigisse, uma vez concluída a tarefa que lhe confiara. A velha habitação de Louvigny ofereceu-lhe efetivamente refúgio seguro durante cerca de 2 meses. A solidão envolvente do formoso local, que se diria oásis protetor numa época de questiúnculas diárias e insidiosas intrigas, a quietude e a falta de contato com o exterior muito contribuíram para que ela pudesse impor certa disciplina à própria dor, retemperando as energias nervosas para o raciocínio quanto ao futuro que a aguardaria. Não se comunicara com Frederico, de sua pessoa desinteressada, ressentida, ademais, por não vê-lo chegar à sua procura, como amigo que era da família. E profunda amargura e uma revolta íntima sombreavam sua alma. A sós consigo mesma, invariavelmente, raciocinava ela com os próprios sentimentos. Repousai na paz do paraíso, entre os eleitos do Senhor. Ó vós que fostes os meus pais bem-amados, os meus queridos irmãos e devotados, a minha família inesquecível, que alegrastes os dias da minha infância e da minha juventude. Recebei o testemunho do meu amor sempiterno, os protestos da minha imorredora gratidão, e descansai em paz. Luís Narbonne perecerá sob minhas mãos. Não sei como poderei fazer. Ele é poderoso e eu insignificante e frágil. Mas estou certa de que a profundidade da minha dor, ao vos perder, e a irremediável extensão do meu infortúnio, fornecer-me-ão as armas. A alma infeliz que, não sendo bastante generosa e heróica para perdoar e esquecer as ofensas recebidas e voltar-se para o amor do Pai Todo-Poderoso, em cuja presença encontraria refrigério para todas as desgraças e opressões. O pensamento que, harmonizado com as revoltas do coração descrente, prefere irradiar sinistras correntes transmissoras de sentimentos ímpios, afins com as que de si partiram, com estas se enlaçando em conluio de vigorosos incentivos. Perdi aqui. O pensamento que, harmonizado com as revoltas do coração descrente, prefere irradiar sinistras correntes transmissoras de sentimentos ímpios, agressivos, necessariamente, para si mesmo, atrairá correntes outras, afins com as que de si partiram, com estas se enlaçando em conluio de vigorosos incentivos, até as explosões máximas das realizações criminosas mentalmente criadas
em momentos sombrios de desesperações. A sintonia com a turma do lado negro da força. Otília de Louvigny, coração frágil que o recalque de muitas dores fizera endurecer para as verdadeiras expressões do bem e do belo, veio ao encontro das inclinações lamentáveis que o sofrimento revoltado produzira no sentimento da infeliz irmã de Carlos Felipe, fazendo-se ecotransmissor de sugestões malévolas, sempre prontas a sitiarem aquele que se não entrincheira contra as tentações das trevas, valendo-se das armas impostas pelo desejo sadio do bem. Deixa eu ver se eu paro aqui. Dá para ler mais um pedaço. Necessariamente, Ruth Carolina expôs à desditosa prometida de seu irmão a desgraça que a envolvera, sua ínfima situação do momento. Já muito debilitada pela pertinaz enfermidade e subitamente agravado seu estado sob o traumatismo causado pelos nefastos acontecimentos, mas ainda moralmente enérgica e valorosa, como conviria a uma descendente de heróis, a tuberculosa, foi tuberculose, tá vendo? Estava na dúvida no início. A tuberculosa passou vários dias apreensiva, silenciosa, abismada na própria dor, como quem contemplasse a derrocada inapelável de si mesma, parecendo perder-se nos labirintos de profundas meditações. Em certa manhã, porém, depois de alguns dias impressionantes, durante os quais conhecera em silêncio, sem uma queixa, um lamento ou uma lágrima, todos os martírios de um desespero irremediável para o seu coração, com o destroçamento do único móvel pelo qual vivia, o amor de Carlos Felipe, ela reuniu ao pé de si a preceptora que a educara, Blandina d'Alembert, a infeliz Ruth Carolina e o fiel Gregório, e estabelecendo um pacto aterrorizador, que seria positivamente satânico, se não fora reflexo comum dos prejuízos da época sobre os caracteres frágeis e impressionáveis, apontou esta orientação para o que supunha a honorabilidade pessoal da amiga, sem pressentir que o drama que criaria com sua nefasta interferência traria repercussões seculares, por envolver no seu ominoso enredamento aspectos condenados pelas leis do Criador, às quais absolutamente não poderiam ser falseadas sem graves responsabilidades e contundências lamentáveis para os infratores. E nós paramos por hoje aqui. Semana que vem teremos detalhes sobre o pacto. Eu acho que eu já dei oi para todo mundo, né, produção? Então, vamos fazer a nossa prece. Pai, perdão. Perdão pela nossa rebeldia perante as tuas leis. Toda vez que nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, somos infelizes. E, no entanto, Pai, você nos ama tão profundamente que seja o que for que nós pensemos, façamos, sintamos, o seu amor continua conosco. Dá-nos força, Pai, para ir transformando o homem velho, de acordo com os ensinamentos de teu Filho amantíssimo. Gratidão, Pai,
pelas nossas encarnações, nossas existências, em que a nossa consciência tem oportunidade de ficar em paz. Gratidão a Jesus por nos orientar e nos amar, e nos fortalecer e acreditar em cada um de nós. Gratidão à Mãe Maria. Nos ajude, Mãe, a vivenciar a sua recomendação nas bodas de Caná. Fazei tudo aquilo que ele vos mandar. Estamos ainda, Mãe, nos arrastando, ao invés de caminhar, mas estamos indo. E sabemos que o seu amor, Mãe, nos envolve e nos fortalece sempre. Que o seu amor, o amor de Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco, nós possamos captá-lo sempre, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou meu tempo, até quinta-feira que vem, com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.